Olá a todos, o meu nome é Teresa Sousa e aqui estamos nós para mais uma aula de Físico-Química de 7º ano. E hoje vamos falar sobre processos de separação de misturas heterogéneas. Então, recordar o que são misturas heterogéneas. Misturas heterogéneas são aquelas em que nós visualizamos as diferentes fases, como é o caso aqui da mistura do azeite com a água ou aqui a mistura do óleo com a água e a areia. Portanto, tratam-se de componentes que não se misturam e que visualizamos bem. Componentes imexíveis. Ora, como então separar estes componentes? Ora, reparem, quando falamos em processos físicos, não são processos químicos, não há alteração das substâncias, o que vamos fazer é separar as substâncias. Ora, vamos separar os componentes, vamos separar o azeite da água, da areia nesta mistura. Eles não perdem a identidade, eles continuam a ser o azeite, a água e a areia. Ora, nestes processos que nós vamos analisá-los de dois pontos de vista. Do ponto de vista das nossas casas, em que utilizamos processos de separação, como aqui está representado neste quadro de Andrea Comodi, um pintor italiano do século XVI, em que o personagem está a realizar um processo de separação. E daqui do lado direito, o confronto com aquilo que é o trabalho, os processos que vamos realizar em laboratório. Nesta pintura aqui representada pelo alquimista deste quadro de David Teniers, um pintor flamengo do século XVII. Portanto, quer nas nossas casas, quer nos laboratórios, realizamos processos de separação. Vamos começar por falar no primeiro, a peneiração. Ora, a peneiração é um processo que consiste em separar os componentes que têm maior dimensão, usando uma peneira, uma rede. Os que têm menor dimensão atravessam a rede e os de maior dimensão não vão conseguir atravessar os orifícios e vão ficar retidos. Como exemplo aqui representado pelos garimpeiros, os pesquisadores de ouro, neste quadro de Cândido Portinari do século XX, que podem encontrar no site do Museu Calouste de Gulbenkian. Portanto, este processo que podemos realizar nas nossas casas, por exemplo, quando fazemos um bolo, o peneirar da farinha para que não passem partículas de maior dimensão para o bolo, e aqui a peneiração, um exemplo que vamos ver no ensaio em laboratório. Vamos então ver? Temos então aqui uma mistura heterogénea e vamos então proceder à separação destes pedaços maiores da areia utilizando uma peneira. Portanto, vamos realizar um processo de peneiração. Para tal, vou colocar aqui o outro tabuleiro e vou pegar na minha mistura e colocá-la na peneira. Reparem, a peneira vai permitir que os pequenos grãos de areia passem e ficam aqui recolhidos os componentes de maior dimensão. Neste ficaram os componentes de mais pequena dimensão. Ora, vimos então aqui a peneiração realizada em laboratório e agora passarmos para outro processo, a decantação sólido-líquido. Ora, a decantação sólido-líquido é um processo que é utilizado também nas nossas casas, aqui representado neste quadro de Vermeer, do século XVII, em que se verte cuidadosamente o leite, em que a leiteira verte cuidadosamente o leite, de forma a que os componentes mais pesados vão ficar no primeiro recipiente e só a parte mais leve é passada para o segundo recipiente. Onde é que utilizamos a decantação sólido-líquido? Por exemplo, na decantação do vinho, utilizando este dispositivo, que é um decantador, em que o vinho é vertido cuidadosamente e a borra, ou o pé, como se costuma dizer, vai ficar ali retido e aumenta a qualidade do produto. Aqui, outro processo onde é feita a decantação, no chá. O chá, quando tem folhas, é vertido cuidadosamente, de forma a que as folhas fiquem retidas no bolo. Vamos ver então o processo de decantação no laboratório, onde temos uma mistura de areia, água e componentes em suspensão. Temos aqui uma mistura de água, areia, pedaços de madeira, portanto é uma mistura heterogénea. Vamos tentar separar a água da areia e destes pedaços que estão aqui a flutuar. Para isso vamos começar por um processo que é chamado decantação. Vamos então proceder à decantação. Para tal vamos colocar aqui a vareta de vidro para controlar o fluxo
e vamos verter devagar a nossa mistura. Estes pedaços mais leves vão conseguir passar para o segundo gobelet. Mas os pedaços mais pesados, como é o caso da areia, vão ficar retidos no primeiro gobelet. Como podem ver, temos ainda aqui uma mistura heterogénea. Temos água e temos partículas em suspensão. Ora, viram então a realização de uma decantação, mas não é suficiente para termos a água. Então, vamos partir para um novo processo que é a filtração. Ora, a filtração é um processo em que se recorre a um filtro, a um sistema que vai reter as partículas sólidas, essas vão ficar retidas no filtro e as fases líquidas vão atravessar. Como podem ver aqui no quadro de Laurits Tuxen, dos finais do século XIX, em que o personagem está a filtrar a bebida, provavelmente um chá ou um café. Ora, vamos então aqui ver a comparação. Nas nossas casas é comum utilizarmos a filtração quando fazemos café, utilizando aqui um filtro, o pó de café ali está, e a água quente vai atravessar o filtro, extraindo o café que vai ser bebido, e aqui feito em laboratório o processo de filtração à amostra que há pouco estávamos a tratar. Vamos então ver a filtração? Como a nossa amostra de água ainda não está devidamente separada das partículas em suspensão, vamos proceder a outro processo de separação. Esse é a chamada filtração. Para tal, vamos usar um suporte universal, onde está esta argola, onde colocamos um funil de vidro. Temos aqui um gobelet para recolha e vamos utilizar um papel de filtro. Vamos dobrar o papel de filtro ao meio e depois dobramos quase em quatro. Vamos deixar um pequenino afastamento para mais facilmente se proceder à filtração. Vamos colocar, portanto, para proceder à filtração, vamos colocar a vareta de vidro para controlar o fluxo e verter cuidadosamente. Portanto, não se deve encher demasiado o funil com o filtro para evitar que haja passagem de impurezas para fora do filtro. Portanto, como podem ver na imagem, temos aqui a água filtrada, portanto, as impurezas encontram-se aqui aprisionadas no papel de filtro e ainda se nota alguma cor um pouco amarelada. Porquê? Porque este papel de filtro não consegue reter todas as partículas que estavam em suspensão na água. Portanto, como podem ver, é bastante notória a diferença entre a amostra de água já filtrada e por filtrar. Ora, a propósito de filtrar aqui esta amostra de água, trouxe-vos o que será feito numa estação de tratamento de águas essas que são fornecidas às nossas casas. E então, para nos apoiar, o Departamento de Química da Universidade de Évora deu-nos este vídeo que vamos passar a ver, e em que eu vos chamo a atenção de que quando se falar de gradagem é um processo que aqui nós já falamos como um processo de peneiração. Quando depois vão ocorrer aqui alguns processos já com um caráter mais químico e depois vai ocorrer o processo de sedimentação, processo esse que acaba por ser a decantação que nós atrás falámos. E, claro, os processos de filtração que acabámos de falar. Chamo a vossa atenção, então, para este vídeo. A água é um recurso natural aparentemente abundante, embora, na verdade, a porção diretamente acessível para consumo humano seja muito reduzida, pois a maioria da água presente no planeta é água salgada. A água que chega às nossas casas deve ser inofensiva para a saúde, agradável aos sentidos e adequada para o uso doméstico. Na natureza, a água não se encontra num estado puro, podendo apresentar cor, cheiro, sabor, turvação, bem como contaminação microbiológica ou química. Para que a água chegue às nossas torneiras com qualidade e possa ser consumida sem perigos para a nossa saúde, deve ser tratada em estações de tratamento de águas, ou ETAs, através de uma sequência de operações e processos de tratamento que a seguir descrevemos. A água é captada na natureza em rios ou albufeiras ou a partir de lençóis freáticos, sob a forma de furos ou poços.
A partir do local de captação, a água é bombeada e encaminhada para a estação de tratamento de águas a fim de ser tratada. A água, quando da sua captação, pode conter diversos materiais de maiores dimensões, tais como pequenas pedras, pedaços de madeira e outros resíduos vegetais ou animais que é importante retirar numa fase inicial. Estes resíduos, dadas as suas dimensões, podem danificar os equipamentos e dificultar o tratamento a jusante. Um sistema de gradagem, após a captação da água, retém todos estes materiais. Após a gradagem, pequenas partículas que conferem turvação à água e que não sedimentam facilmente por ação da gravidade são removidas pelos processos de coagulação-floculação. O objetivo da coagulação é o de promover a agregação destas partículas em pequenos coágulos. Para tal, é necessário nesta fase a adição à água de uma substância química aglutinadora chamada coagulante, geralmente o sulfato de alumínio. Esta mistura é feita num tanque acompanhada por uma agitação rápida. Em seguida, a água é submetida a um processo de floculação, em que, através de uma agitação lenta, se promove o contacto entre as partículas, facilitando a formação de flocos maiores, facilmente sedimentáveis. Os flocos formados, mais pesados e densos que a água, podem agora ser separados por ação da gravidade. Para tal, a água deve repousar em tanques denominados sedimentadores-decantadores, onde os flocos, a que se dá o nome de lamas, se depositam no fundo, sendo removidos, enquanto a água límpida é encaminhada à superfície para a etapa seguinte, a filtração. Durante a filtração, a água atravessa um filtro constituído por areia ou outros materiais porosos, onde partículas de reduzida dimensão que ainda permanecem na água podem ficar retidas. Finalmente, a água limpa de partículas é encaminhada para a desinfecção e ajuste de pH. Nesta etapa, a água é submetida à desinfecção com o objetivo de eliminar micro-organismos causadores de doenças e é feito o ajuste final dos parâmetros de qualidade da água de acordo com a legislação em vigor. Como agentes desinfetantes são geralmente utilizados ozono e cloro. A adição de cloro é feita para garantir um efeito residual de desinfecção ao longo de todo o percurso da água, desde o seu armazenamento, passando pela redistribuição até à torneira do consumidor. O tratamento de uma água natural é obrigatório e existe sempre, desde que o objetivo seja o abastecimento de populações e está vinculado a uma legislação nacional que se enquadra em diretivas europeias. Portanto, como puderam ver aqui, e vamos aqui só baixar o nosso vídeo. Este vídeo foi-nos cedido e realizado pelos professores Alfredo Carvalho, Ana Dórdio e Ana Paula Pinto, do Departamento de Química da Universidade de Évora, e aos quais eu tenho que agradecer todo o trabalho que aqui nos mandaram e como, de uma forma tão clara, nos explicaram o tratamento que é necessário fazer às águas antes de chegarem às nossas casas. E, portanto, aqui os processos de separação que podemos observar. Ora, continuando a falar dos nossos processos de separação, o processo que vem a seguir é a chamada dissolução seletiva. Ora, a dissolução seletiva é uma dissolução em que só alguns dos componentes vão ser dissolvidos. Porquê? Porque só alguns são solúveis no solvente, poderá ser a água. Temos aqui uma pintura desta pintora Mary Cassatt, do século XIX, século XX, em que o personagem está a beber um chá. Porquê? Porque o chá, o café, as bebidas que temos estado também aqui a falar, são extraídas pela passagem da água quente. A água quente é o solvente. Portanto, no exemplo que aqui trouxemos, cá está o café e o chá como bebidas que resultam da extração por solvente, porque a água quente atravessa e retira os componentes que vão dar as características a estas bebidas. E agora aqui vamos então fazer uma dissolução seletiva de areia misturada com sal. Vamos então ver o vídeo? Temos aqui na imagem duas amostras. Isto é uma amostra de areia e aqui temos uma amostra de cloreto de sódio, o vulgar sal de cozinha. Vamos misturar as duas e, portanto, como podem ver, agora é bem complicado nós conseguirmos separar o sal da areia. Ora, como é que nós poderemos então proceder para separar o sal da areia? Podemos recorrer àquilo que nós chamamos que é uma dissolução seletiva. Se adicionarmos água a esta mistura, um dos componentes vai dissolver-se na água e esse componente é o sal, o cloreto de sódio. Vamos então proceder a essa dissolução.
vamos verter a nossa mistura aqui para um gobelet. E vamos adicionar água. Reparem no que vai acontecer, é que ao adicionarmos a água, o sal vai dissolver-se na água, mas a areia não. Portanto, como podem ver na imagem, a água dissolveu o sal, o cloreto de sódio que estava na mistura e, portanto, neste momento eu tenho a água salgada, mas continuo a ter depositada no fundo a areia e estes componentes em suspensão. Portanto, é uma forma de conseguir separar um dos componentes que é solúvel na água e os outros não. Ora, vimos a dissolução seletiva e então passamos para o próximo processo, que é a separação magnética. A separação magnética é um processo que se baseia no facto de alguns dos componentes terem propriedades magnéticas. Por exemplo, estes quadros com que as crianças brincam, em que aqui na ponta da caneta temos um ímã. Esse ímã, ao passar em cima desta placa, vai atrair a limalha de ferro que está misturada e com isso consegue fazer o desenho. Para apagar, arrastamos normalmente o botão que o quadro tem, que também tem um ímã que passa na parte de trás do quadro e a limalha volta para o fundo e fica o quadro novamente branco para podermos desenhar. Portanto, é um processo de separação magnética. Vamos agora ver aqui o processo de separação magnética realizado no laboratório. Temos agora aqui duas amostras. Temos uma amostra de areia e temos aqui limalha de ferro. Como podem ver, está aqui um ímã e vemos que a limalha tem propriedades magnéticas. Portanto, vou agora proceder à mistura. Reparem, ao misturar estas duas amostras, portanto, a areia com a limalha de ferro, torna-se muito difícil conseguir fazer a separação da limalha de ferro. Temos então que recorrer exatamente à propriedade que nós observámos há pouco. É que o ferro tem propriedades magnéticas. Portanto, vou colocar aqui uma tampa e ao colocar a tampa evito o contacto direto com o ímã e vou passar o ímã aqui na caixa de Petri de maneira a que a limalha de ferro seja atraída pelo ímã, não diretamente, daí eu ter posto a tampa da caixa de Petri. Agora, se levantar a tampa com a caixa, cá tenho a limalha de ferro. Portanto, fazendo este processo por diversas vezes, portanto, vou colocar aqui a limalha, repetir o processo. Portanto, levanto os dois e, como veem, tenho mais limalha de ferro que está a ser retirada da mistura. Porquê? Porque o ferro apresenta propriedades magnéticas e, portanto, é atraído pelo ímã. Portanto, como podem ver, conseguimos realizar a separação do ferro da areia. Portanto, quando um dos componentes apresenta propriedades magnéticas, é um dos possíveis processos de separação. Outro processo é quando temos um componente que sublima, ou seja, passa diretamente do estado sólido ao estado gasoso, que é o caso do iodo. Portanto, tendo um componente, e aqui o exemplo de uma fotografia antiga obtida pela deposição com sais de prata e vapores de iodo, vapores esses obtidos por sublimação, e já agora isto é uma fotografia muito antiga da brasileira, esta casa de cafés em Lisboa, onde se acredita tenha tido origem a palavra bica e que seria um acrónimo da expressão beba isto com açúcar, ou então uma referência ao facto de ser vertido o café com uma cafeteira e ser vertido cuidadosamente pelo bico da cafeteira e ter aí vindo a palavra bica. Ora bem, então vamos ver agora aqui no nosso laboratório um processo de separação utilizando a sublimação. Temos agora aqui duas amostras, uma amostra de areia e uma amostra de iodo, e vamos então juntar as duas amostras. Vamos proceder à mistura. Reparem, neste momento temos então a mistura do iodo com a areia. Como proceder? O iodo não apresenta propriedades magnéticas, portanto não podemos recorrer à separação magnética, temos que recorrer a outro processo. Vamos colocar esta amostra aqui num gobelet. Portanto, vamos proceder à sublimação do iodo. Vamos aquecer a amostra
o que vai acontecer é que o iodo, com o aquecimento, vai sublimar e vai se separar da areia. Já podem observar a formação dos vapores de iodo, estes vapores cor-de-rosa. Retirando o vidro podemos vê-los e, portanto, estamos a observar a sublimação do iodo e a sua separação da areia. Portanto, como podem ver, o iodo está a sublimar, está a separar-se da areia e até em contacto com o vidro frio sublima novamente, passando do estado gasoso para o estado sólido. É um processo de separação em que um dos componentes terá que sublimar. Outro processo também muito utilizado é a chamada centrifugação. A centrifugação baseia-se no facto de quando temos os componentes em rotação, existe uma força chamada força centrífuga que os afasta. Este processo é muito utilizado, por exemplo, neste dispositivo nas nossas casas, um seca-saladas, em que coloca-se a salada devidamente lavada, por rotação do sistema, desta cesta que aqui está, que é visível, e a água vai ser projetada para fora, de modo que a salada fica seca e mais agradável para consumo. Outro processo que nós vamos falar é a chamada decantação líquido-líquido. A decantação líquido-líquido é um processo em que consiste no facto de existirem líquidos que são imixíveis, que não se misturam e que apresentam diferentes densidades. E aqui recordar o fabrico do azeite, com este quadro de Vincent van Gogh, onde se vê a colheita da azeitona, a apanha da azeitona. Ora bem, então temos o fabrico do azeite como um exemplo que fazemos nas nossas casas, já se vê aqui a fase do azeite, mas vamos ver primeiro no nosso laboratório a decantação líquido-líquido, recorrendo a uma ampola de decantação. Temos aqui nesta montagem uma ampola de decantação. O que temos aqui dentro é água. Eu vou adicionar algumas gotas de corante verde para ser mais visível o nosso processo. Portanto, vamos agitar para homogeneizar. A água neste momento está com corante verde para ser mais visível a diferença e vamos adicionar a esta ampola óleo alimentar usado. Vamos deixar repousar. Como podem ver aqui na imagem, temos aqui a nossa ampola de decantação com o óleo amarelo em cima e a água com corante verde em baixo. A água é mais densa do que o óleo, por isso está no fundo da ampola, e o óleo é menos denso, está na parte superior. Não se misturam porque tratam-se de materiais imixíveis. Vamos então proceder à separação. Para tal, colocamos aqui um gobelet para fazer a recolha da água com corante verde, portanto vamos abrir cuidadosamente a torneira. E como vão observar, o primeiro componente a sair será o mais denso, a água com corante verde. Portanto, como veem, a água com corante verde está a sair, o óleo está sempre em cima. Portanto, quando se aproximar a zona de separação entre as misturas, iremos fechar a torneira. Reparem, já se está a aproximar, vamos controlar o fluxo. E vamos parar. Portanto, aqui tem o gobelet com a água com corante verde. Vamos agora fazer a recolha desta parte que ainda tem água com corante verde e começa o óleo. Portanto, vamos abrir ligeiramente a torneira e colocar outro gobelet que irá apenas recolher o óleo alimentar. Como veem, é menos denso, mas é mais viscoso, portanto demora mais tempo a escoar. Portanto, como verão, com um processo simples conseguimos separar a água com o corante verde
do óleo alimentar com esta cor amarela, utilizando a decantação líquido-líquido. Aplica-se em líquidos que são imixíveis, ou seja, que não se misturam. Portanto, vimos aqui, e como falámos há pouco, é uma aplicação utilizada no fabrico do azeite e não podia deixar de falar no Museu do Azeite em Oliveira do Hospital, que fica aqui perto do Parque Natural da Serra da Estrela, e neste museu onde podemos ver os diferentes passos de fabrico do azeite, desde o triturar nos moinhos, nas mós da azeitona, até à sua colocação entre os capachos, estas peças de corda, onde é colocada a pasta da azeitona triturada e prensada para se retirar o azeite. A propósito disso, ainda temos um pouquinho de tempo para vos mostrar este trabalho prático, em que se utilizou uma prensa de tamanho pequeno, numa escola, a azeitona foi triturada por várias vezes e depois a pasta triturada foi colocada entre os capachos de corda, portanto, empilhada entre os capachos. Portanto, como veem aqui, estes círculos de corda que permitem uma filtração. Este amontoado de capacho com a pasta da azeitona foi pressionada, portanto, foi colocada numa prensa e foi retirado a fase líquida. Essa fase foi recolhida em gobelés e depois, então, deixada em repouso. E se repararem, aqui nas ampolas de decantação, a fase relativa ao azeite é muito inferior à fase. Reparem, a quantidade de azeite que é extraída é muito inferior. A fase de baixo, mais escura, é uma fase aquosa, que é bastante poluente, não deve ser deitada para os esgotos, mas a quantidade de azeite produzido é muito pequena. E isso é a justificação de se tratar de um produto puro, porque é retirado apenas por processos físicos, não há transformações químicas, e por ser a pequena quantidade. Portanto, é um processo de baixo rendimento. Ora, chegamos então ao nosso desafio, e aqui no nosso desafio fica lançado o realizarem a compostagem com o pó de café. Portanto, e de o colocarem de utilizarem a borra, retirarem dos filtros e fazerem a compostagem com o mesmo. Espero que tenham gostado desta aula. Conto convosco no próximo bloco.